Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos agora para a nossa aula número 1 da História da Física. A gente já conversou anteriormente sobre o que nós vamos estudar em relação à disciplina. Mas agora é importante a gente destacar alguns pontos interessantes antes da gente se aprofundar ao curso em si. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que aqui não se trata, apesar da temática de ser História da Física, ela não vai abordar especificamente a história. Por quê? Porque a gente está preocupado em entender a questão da concepção da ideia de hoje que nós temos como cientista. Ou seja, de onde vem esse pensamento racional de procurar entender os fenômenos da natureza, que é o que estuda a física. Então, perguntas como: e se Einstein não tivesse nascido? E Newton não tivesse morado na Inglaterra? Então, são certas coisas que não fazem sentido debater nesse curso. O que vale então a pena debater nesse curso? São aspectos como, por exemplo, a concepção de como a ideia de que temperatura é o grau de agitação das moléculas e que calor é uma forma de energia, se ele flui, se ele não flui. Então, são ideias de pensamento, da ideia de trabalhar a questão do erro, da questão da investigação e de como a ciência evoluiu até os dias atuais. Então, a gente vai entender como o pensamento científico ocorreu e nós vamos dar ênfase aos conhecimentos de física. Por exemplo, desde o ensino médio, você discute em sala de aula que o calor é uma forma de energia. Mas será que alguém chegou e disse que calor é uma forma de energia? Será que foi aceito assim? Então, são coisas que não são debatidas. Outra coisa importante se debater aqui no nosso curso é a questão de achar que as coisas foram rápidas e formadas apenas por gênios, como Newton e Einstein. E nós vamos ver que o processo do conhecimento científico ele é um processo a longo prazo e tem contribuições de outros cientistas e pensadores. E nós vamos ver que a filosofia teve papel fundamental, principalmente no começo da formação da física, tá bom? Então, sem mais comentários, vamos logo entender como se formou o pensamento pré-socrático, que é a nossa aula número 1. Então, vamos lá. Bem, quando nós falamos em ciência, nós temos que falar da Grécia Antiga. Por quê? Porque é de lá que surgiu o pensamento ocidental. Como a ciência se formou, ela vai se formar exatamente na questão da Grécia Antiga. Então, a ciência, como formação científica, realmente, ela vai surgir com os filósofos. Então, a questão da Grécia Antiga é onde vai se formar o que você já deve ter estudado no ensino médio, já discutido em outras aulas, da questão da formação da filosofia. Então, a gente vai debater como se formou o pensamento dos pré-socráticos e entender como surgiu essa evolução, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a questão, quando a gente vai falar da Grécia Antiga, ela vai estar em torno de 7 até o século 5 antes de Cristo. Então, é uma civilização que estava se formando e ela tinha uma característica muito interessante, que é a questão do comércio. Então, nesse comércio, ia ter uma movimentação muito grande de pessoas. E isso fez com que o conhecimento se espalhasse. Além de, é claro, ter aquela parte histórica que você também já viu, da questão da formação da polis, da questão das cidades, da questão da democracia e assim sucessivamente. Então, mas a principal ideia que eu quero que vocês estejam atentos é que houve uma comunicação entre diferentes povos naquela região, fazendo com que o conhecimento passasse, o conhecimento não, melhor, a informação, a opinião das pessoas se misturassem. Então, nesse momento, houve uma mistura cultural de informações. Então, perguntas como: o que é um trovão? O trovão na Grécia Antiga é a questão do deus Zeus, que a sua ira se formava através de trovões. Mas aí
um viajante, comerciante, ia para outra região e lá tinha uma outra história diferente. E quando ia para outra região, ia ter uma outra história diferente. Isso fez com que as pessoas começassem a perguntar: todo lugar que eu vou tem uma resposta diferente para aquele fenômeno natural. E as pessoas começaram a se questionar: será que o meu ponto de vista, será que a minha resposta é a correta ou é a errada? Então, a partir daí surgiu um pensamento crítico em tentar descobrir, explicar os fenômenos da natureza. Bom? Então, o que acontece? Vocês já devem saber que naquela época atribuía-se a questão da mitologia. Tomar cuidado nessa parte, pessoal, porque nós estamos falando de mitologia. Aqui, às vezes aqui, a gente pode ter uma concepção que eles estavam enganados, eles estavam errados. Porque a gente fala mito como se fosse algo que tivesse errado. E não é isso. A questão da mitologia aqui não é uma explicação que algo esteja errado, e sim uma explicação de um fenômeno sem ser através da ciência. Ou seja, é como se fosse uma espécie de religião. Não é uma religião em si, porque o termo religião é mais complexo, mas é algo explicado sem um rigor científico. Então vamos dar um exemplo. O que vocês mais conhecem é a questão dos Zeus. O Zeus é o deus das tempestades, dos raios. Então os raios eram formados por Zeus. É uma explicação, não é uma explicação científica, então por isso é mitológico. Então ele vai ter uma série de deuses e esses deuses vão ter certas características. E essas características, elas vão explicar várias coisas. Por exemplo, a deusa Atena, a deusa do amor. Então ela vai explicar a questão do amor. E também vai explicar os fenômenos naturais, certo? Então, a questão da mitologia nessa época, eles explicavam as coisas sem um raciocínio lógico e nem crítico. Era apenas a questão mitológica. Por exemplo, Poseidon era a questão das marés. Então a questão dos pescadores e tal, estava tudo relacionado ao humor do Poseidon, por exemplo. Então são explicações mitológicas. Então, primeiro porque esse termo pré-socrático. Esse pré-socrático aqui, ele dá uma delimitação de um filósofo posterior chamado Sócrates, que ele tem umas concepções que mudou a filosofia em si. E ele estava mais preocupado com as relações pessoais do que as relações da natureza. Então, esses filósofos que são conhecidos como pré-socráticos são filósofos da natureza. Alguns filósofos, inclusive, são contemporâneos de Sócrates, mas mesmo assim são considerados pré-socráticos. Por quê? Porque ele está falando não do tempo de ser antes de Sócrates, mas sim a questão de como se pensava Sócrates. Então, todas essas pessoas que tentavam explicar os fenômenos da natureza sem ser pela parte mitológica, procurando uma explicação mais racional, eles são chamados de filósofos pré-socráticos, tá bom? Então, eles vão gerar a questão da filosofia. E as teorias dele, como disse anteriormente, vai desde o século 7 ao século 5 antes de Cristo. Então, quando a gente vai falar de pré-socrático, a primeira pessoa que nós temos em mente é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele é considerado o pai da filosofia. Nessa época é comum a gente tratar os filósofos pela cidade onde eles nasceram. No caso aqui, o primeiro aqui é o Tales de Mileto. Ele vai nascer, logicamente, em Mileto, na região da Jônia, e ele vai estar com o seu pensamento aí nessa parte de 624 a.C. a 548 a.C. E ele achava que a água era o principal elemento, ou seja, a essência de todas as coisas. Ou seja, para ele, tudo está relacionado com água. Então, pessoal, para que é importante nós entendermos o pensamento de Tales de Mileto?
logicamente, você sabe que nem tudo é água, mas é importante você entender que ele conseguiu quebrar uma ruptura mitológica, porque antes ele tratava, as pessoas tratavam como os mitos, como nós já havíamos falado. Então ele vai tentar sair da mitologia para tentar um pensamento racional. Então, apesar de totalmente errado o pensamento, ele conseguiu quebrar a maneira de se pensar os fenômenos da natureza. Então, por isso que é importante a gente entender como Tales de Mileto conseguiu quebrar essa ruptura, apesar dos conceitos também estar ainda muito fundamental e errados, né? Então, quais são as principais ideias de Tales de Mileto? Primeiro, ele não usou a cosmogonia. O que é cosmogonia? É você explicar os fenômenos da natureza através da mitologia. Por exemplo, novamente a questão do raio. O raio ser associado a Zeus. Então isso é cosmogonia. Então ele procurou explicar pela cosmologia. Logia vem de pensamento e por isso ele quebrou essa ruptura. Apesar das ideias erradas, ele inovou, né? Ele inovou. Então ele tirou a parte da mitologia, não vamos dizer 100% da mitologia, mas ele procurou a razão das coisas através da observação. E por isso ele é considerado o criador da filosofia, e ele pensou que a água vai ser a formação de todas as coisas. Ele viajou para o Egito, e nós sabemos na história que o rio Nilo foi fundamental para o povo egito. Então ele associou que a água estava relacionada com a origem de todas as coisas, porque como ele viu lá o rio Nilo, ele pôde observar o comportamento e a questão: quando se tem água tem vida, quando não se tem água não tem vida. Então ele começou a criar essa ideia de que a água seria a origem de todas as coisas. Depois dele veio o Anaximandro de Mileto. Ele é discípulo de Tales de Mileto. Então, primeiro ele imaginou, como a gente está observando aqui a figura, como seria a Terra. A Terra aqui para ele vai ser aqui, isso aqui, um cilindro, onde e aqui teria as regiões conhecidas, que é a Europa, a Ásia e a Líbia, certo? E estaria aqui no meio. Ele não tenderia nem para a direita nem para a esquerda, porque eles estariam no centro aqui de tudo aqui, tá bom? Então ele é discípulo de Tales de Mileto, e ele começou a falar de outro termo, que é o termo chamado de apeiron. O apeiron é uma matéria infinita, seria a origem de todas as coisas. Então, tudo que existe surgiu de algo, que esse algo ele colocou o nome de apeiron. Então, a frase dele diz o seguinte: de onde as coisas têm seu nascimento, ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem de pagar penitência e de ser julgada por suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Então, pessoal, observe que nas frases deles, eles costumam também tentar explicar os fenômenos da natureza através também de conceitos que não são naturais, como, por exemplo, sentimento, justiça, ódio, rancor, amor. Então, nessa época, há uma mistura. Não há uma separação entre o que é natural e o que não é natural, certo? Então, ele mistura ainda muitas dessas coisas, desses sentimentos, com a natureza em si. É importante também, antes da gente passar, explicar que muito dessas obras desses filósofos, eles foram descritos por outros filósofos séculos depois, porque não tem registros. Então, apesar de a gente estar discutindo pensamentos de Tales, de Anaximandro, por exemplo, não se tem um documento que ele escreveu. Então, na verdade, nós temos fragmentos de relatos de outros filósofos posteriormente, tá bom? Então, por isso que às vezes as concepções filosóficas parecem um pouco abstrato. Então, ele foi discípulo de Tales e ele foi influenciado pelas ideias de buscar a origem de tudo. Ele não existe um arquivo escrito por ele. Só existem rumores que ele escreveu um livro sobre a natureza que nunca foi achado. Então ele começou a associar a origem de todas as coisas com uma ideia do infinito. Ele disse que o infinito é a origem de todas as coisas.
Então, essa é uma questão filosófica a se pensar, né? Que um discípulo de Tales. Se você observar aqui a questão dos discípulos, há uma espécie de evolução do pensamento filosófico, que culminou na questão da ciência, em especial da física.